Olá pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Mayara e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a estruturação de um texto dissertativo argumentativo. Bom, para começar nós vamos tratar de algumas noções gerais que envolvem o texto que vão ser extremamente importantes para a compreensão da estrutura do texto dissertativo argumentativo. Vamos diferenciar então inicialmente o tipo de texto do gênero textuais, que são dois conceitos intrinsecamente relacionados, mas que é importante diferenciar para a gente conseguir ter a perspectiva do que seria de fato essa estrutura dissertativa argumentativa. Para começar, o tipo de texto são sequências básicas, né? São estruturas linguísticas, esquemas linguísticos que nós vamos construir, que constituem diversos gêneros. Então, a forma de organização, o modo de organizar o texto que vai construir os diversos gêneros textuais que existem por aí. São inúmeros gêneros, né? E os tipos de texto são narrativo, que vai tratar aí uma sequência de acontecimentos dentro de um tempo e espaço. O descritivo, que vai ser análise de características de um determinado objeto, de uma determinada coisa, uma determinada pessoa. Injuntivo, que é um texto caracterizado por ordenações, exigências. São estruturas que vão dar essa noção de ordem, de pedido, de passo a passo, por exemplo. Dissertativo, que vai ser a análise de fatos e informações, apresentação, constatação de fatos e informações. E argumentativo, que vai ser a defesa de um ponto de vista, a defesa de uma tese, de um posicionamento. O gênero textual são produções baseadas em formas relativamente estáveis de estruturação textual. Então, ele vai tratar aí do esquema formal que vai construir um texto. Por exemplo, nós temos a carta. A carta, formalmente, ela é construída. Os elementos básicos que fazem a gente identificar um texto como carta são o fato dela ter um cabeçalho com a data, né, e o local da onde está sendo escrita essa carta. Nós vamos ter aí a informação de para quem está sendo escrita essa carta, o remetente, né? Não, o destinatário, desculpa, o destinatário da carta. Nós vamos ter o corpo desse texto, nós vamos ter uma despedida, né? E uma assinatura. Então, são elementos, são informações estruturais, formais, né? Que vão ser essenciais para que aquele texto pertencer a determinado tipo, para a gente identificar aquele texto como pertencente, como caracteristicamente de um determinado gênero, da gente identificar esses elementos, né? Destinatário, corpo, cabeçalho, despedida, assinatura, são informações que fazem a gente olhar para um texto e identificar esse texto é uma carta. Receitas. A gente identifica que uma receita é uma receita pelo fato de ter o nome, né, do prato, do alimento que você vai preparar. Vai ter vai ter uma parte que vai ser responsável, no qual vai conter os ingredientes, né? Então vai ter uma lista de ingredientes. Nós vamos ter uma parte de passo a passo, onde vai mostrar o modo de preparo daquele prato, daquela refeição daquela refeição ali que vai ser preparada. Então, essas informações são informações de forma, né, de formato do texto, de apresentação desse texto, que vão ser essenciais para a gente identificar ele como determinado gênero. E aí, o tipo de texto, né, vai estar dentro do gênero textual.
Um texto de determinado gênero pode conter mais de um tipo de texto. Por exemplo, uma carta. A gente pode ter momentos de narração no qual alguém escreve para um amigo, para um conhecido, sobre como foi o dia dela, então ela vai narrar esse dia para ela, ou vai fazer algum pedido, então ela vai ter momento de um texto injuntivo ali, como vai ter com alguma exigência, pode ser uma carta defendendo um ponto de vista, como as cartas argumentativas, né? Pode ser uma carta simplesmente fazendo alguma contestação de algum fato, que seria algo dissertativo. Pode ter elementos descritivos, ela pode parar para analisar, para fazer a caracterização de determinado objeto, de determinado cenário, de determinada pessoa, né? E assim por diante. Bom, o texto dissertativo argumentativo, ele vai ser composto por dois tipos de texto, essencialmente, o texto dissertativo e o texto argumentativo. É claro que a gente vai conseguir encontrar texto de caráter descritivo, a gente pode encontrar caráter descritivo dentro desse texto, a gente pode encontrar até inventivo quando a gente vai pensar, por exemplo, na redação do Enem que tem proposta de intervenção, então vai ter uma ideia de ordenação aí também. Mas, essencialmente, a gente vai ter um enfoque aí do dissertativo e no argumentativo. Então, a gente vai ter aí uma sequência linguística que vai analisar e sintetizar informações numa ordenação lógica. Então, ele tem que ter uma construção de uma progressão de informações de uma maneira lógica, né, que possui um sentido, que tenha coerência. E aí ele vai ter um caráter argumentativo, no qual essa apresentação ordenada ideológica vai ter um caráter de argumento, vai ter um caráter de defesa de um ponto de vista, né? Uma defesa de algum posicionamento. E esses dois tipos, né, eles foram se unindo, né, de acordo com a construção das redações de vestibular e acabaram se cristalizando no texto dissertativo argumentativo, que é uma estrutura tipológica, né? Então ele nasce desse caráter tipológico e ele vai se cristalizar e vai formar o gênero textual, que vai ter essa formação no qual a gente vai aprender agora, a gente vai estudar um pouquinho agora, a partir de agora, né? Porque durante todo o estudo de redação de pré-vestibular, a gente vai pensar o tempo todo nessa questão de estrutura, nessa estrutura especificamente. Então aí, esses dois tipos se cristalizaram e formaram o gênero textual que normalmente é utilizado, né, que comumente nós utilizamos no vestibular. E o objetivo vai se definir ao ponto de vista, né? Então, o objetivo desse texto, o motivo pelo qual nós escrevemos esse texto, é para mostrar que nós conseguimos defender algum ponto, um posicionamento acerca de alguma questão posta para a gente. Aí. Bom, dentro disso nós temos a estrutura dissertativa argumentativa, ou seja, esse caráter formal que vai formar o gênero, que vai caracterizar essa estrutura como gênero textual. É bom a gente relembrar, então, a aula de parágrafo, né? Agora é um momento que a gente precisa pensar no que a Fernanda falou pra gente no último vídeo. Por quê? O que é um texto, né, estruturalmente? Quais são as partes que um texto pode ter? O texto vai ser formado, como ele se forma? Ele vai ser formado aí por frases, ele vai ser formado por períodos, esses períodos vão formar estruturas maiores, que são parágrafos. Então, aí a gente vai ter a distribuição dessa estrutura em parágrafos, que vai ser extremamente essencial para a construção formativa, né, para essa constituição formal do texto dissertativo argumentativo. Então, relembrar a questão do parágrafo, né, a gente vai ampliar, a gente vai entender que nós vamos ter aí pelo menos de 3 a 4 parágrafos tratando de um determinado assunto, né, de um determinado tema, que vai ser cada parágrafo vai ter um objetivo específico dentro daquele texto. Então, nós temos o parágrafo de introdução, que vai ser o parágrafo que nós vamos contextualizar, apresentar o tema, né, que foi proposto, e apresentar uma tese
no qual a gente vai mostrar o que a gente está defendendo, qual o ponto de vista no qual a gente está defendendo. Os parágrafos de desenvolvimento, ou o parágrafo de desenvolvimento, o ideal é que tenham 2 parágrafos de desenvolvimento, né, no qual nós vamos apresentar argumentos que vão fundamentar essa tese, vão mostrar por que nós acreditamos nesse ponto de vista, porque esse ponto de vista é o ponto de vista que é coerente para ser defendido, né? Então, vai ser a parte de fundamentação dessa tese. E a conclusão, que é uma retomada de tudo que foi discutido, é quase uma síntese final. Mas que no Enem ele toma uma característica especial por apresentar uma proposta de intervenção. Então, o que diferencia a redação do Enem da redação de outros vestibulares é esse caráter de intervenção. Então, o tema do Enem é um problema que precisa de intervenção. É uma questão da sociedade que precisa ser resolvida, que precisa ter algo para não necessariamente solucionar, né, mas para amenizar, melhorar de alguma forma essa questão. Bom, durante as próximas aulas nós vamos nos aprofundar em cada uma dessas partes dessa estrutura, né, para construir um texto da melhor da melhor forma possível, de modo a gente chegar a nossa tão desejada nota 1000 na redação do Enem. Bom, cuidem-se, fiquem em casa, estudem, peguem todas as informações que nós tivemos, façam anotações. Nós vamos ter um handoutzinho aí para vocês. Nós vamos ter também algumas questões para vocês resolverem. E espero que vocês aproveitem bastante cada dica que sejam passadas aqui. Até mais!